Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, eu sou o Júnior, tudo bem? Pessoal, hoje estou aqui simplesmente com a Hanabi LB5015. É uma motosserra que utiliza duas baterias ao mesmo tempo, tem um sabre de 16 polegadas, com isso ela promete muita força, muito desempenho e, claro, com um ótimo custo-benefício, custando bem menos que as suas concorrentes famosas. E, é claro, para não perder o costume, a gente vai conferir se realmente é tudo isso mesmo. Bora lá! Então vamos dar uma conferida aqui rapidinho o que tem dentro dessa caixa. Então, pessoal, o conteúdo aqui todo fora da caixa, a gente tem um carregador duplo, é um carregador de 1 ampere, ele vai carregar as duas baterias ao mesmo tempo, a gente vai testar esse carregador na prática, se realmente ele vai entregar 1 ampere para cada bateria, ou se ele vai dividir esse 1 ampere para as duas baterias. Fica com a gente que a gente vai testar isso também. Temos aqui duas baterias, pessoal, já vou abrir aqui para a gente ver. Olha só, uma bateria bonita, hein? Diferenciada, já tem um indicador de carga aqui. Bem, pessoal, uma bateria muito bonita, bateria com a informação de 4 ampere 40 volts, claro que aqui não é 40 volts, provavelmente 40 volts é informando com as duas baterias conectadas na máquina, ela tem a base emborrachada, é uma bateria diferenciada, pessoal, tem um indicador de carga aqui e o encaixe tipo Makita. Na outra caixa também a gente tem aqui a mesma bateria com indicador de carga, base de borracha, a informação de 4 ampere 40 volts. A gente vai ver na prática realmente se ela tem 4 ampere. Nós vamos medir isso com o nosso atorche. Olha só esse sabre, pessoal, bonito, de 16 polegadas, tá? Aqui já tem até o sentido da movimentação, ou seja, da rotação da corrente. Muito bem. Temos uma corrente aqui para uso no sabre, claro. Uma chave dupla, essa aqui é uma chave de fenda e uma chave Phillips. Você pode alternar aqui dependendo do que você precisar. Temos aqui o manual da Hanabi, motosserra bateria LB5015. Só vamos verificar rapidinho aqui. O manual aqui, pessoal, é da própria ferramenta, tá? Este já é o manual dedicado à própria serra e não é um manual genérico. Muito bom. E agora vamos conhecer a bichona aqui, né? Deixa eu tirar esse plástico. Olha só, pessoal, realmente ela é bonita, hein? Já na primeira análise aqui, pessoal, já dá para ver que ela é uma ferramenta muito bonita. Tem os indicadores de função aqui, muito bem. Aqui é o encaixe para as duas baterias. Temos o botão acionador aqui. Para a gente acionar ele, ó, a gente precisa liberar essa trava aqui. Então você empurra a trava e depois aciona aqui o botão. Interessante. Aqui a gente tem a base do sabre, onde vai ficar o sabre junto com a sua corrente. E aqui o tensionador, tá, pessoal? Ele funciona como o prendimento, né? A base do sabre e ao mesmo tempo o tensionador da corrente. Esta proteção aqui funciona como um sistema também de autodesligamento da ferramenta. Se você precisar ou tiver algum inconveniente e o seu braço, por exemplo, bater aqui nesta base, a ferramenta se desliga automaticamente. Interessante, pessoal. Já é um pouquinho pesada, tá? Vamos ver com a bateria agora. A gente tem informação aqui da etiqueta Hanabi, 110, 240 volts. Claro, isso aqui é informação do carregador, né, pessoal? Nesta parte aqui a gente tem informação do tamanho do sabre, 16 polegadas, capacidade a tensão das baterias, né, de 40 volts, velocidade de rotação, 6.000 RPM e amperagem da bateria, 4.000 mAh. A capacidade, na verdade, a capacidade da bateria de 4.000 mAh. Ela já tem informação aqui que é um motor brushless, ou seja, um motor mais eficiente do que o motor com escova de carvão. Temos aqui o reservatório de óleo, a marcação mínima para você colocar o óleo. E aqui, claro, a tampinha. Essa tampinha aqui tem um pino emborrachado, pessoal, que serve para você colocar o óleo aqui. E essa borrachinha tem uma entrada de ar, tá? Tem um pequeno furo aqui para você colocar o óleo ali. Tem entrada de ar suficiente para deixar a gravidade do óleo descer, ou seja, não criar um vácuo e ao mesmo tempo proteger contra a entrada de impurezas. Vamos colocar a bateria aqui para a gente ver. Uma bateria aqui, ela funciona somente com duas baterias ao mesmo tempo, tá, pessoal? Ela não funciona com uma bateria só. E, pessoal, ela é simples de operar, tá? Aqui tem um botão liga-desliga e aqui a sua função. E a função se resume em alta velocidade e baixa velocidade. Então eu vou ligar aqui. Ela já está informando os níveis dessa bateria da esquerda e os níveis de carga da bateria da direita. Se eu apertar aqui o botão função, ele vai indicar a velocidade baixa, low, e velocidade alta aqui no H, que é high. Vamos ver aqui no gatilho como é que funciona. Empurrei para frente aqui e aperto o gatilho, ó. Opa, ela apitou. Sabe por que ela apitou, pessoal? Por causa aqui do sistema de proteção. Deixa eu puxar isso para cá. Então vou ligar ela aqui, pessoal. Vou colocar na função
velocidade baixa aqui no L, vou liberar a trava aqui e vamos apertar o gatilho. Show de bola! Pelo som aqui já deu para perceber que ela tem um freio instantâneo, mas a gente vai conferir isso daqui a pouquinho. Velocidade alta agora. Perfeito. E só conferindo mais alguns detalhes visuais aqui, pessoal, ela tem mais uma informação aqui do motor BL, que é o motor brushless, tem a etiqueta Hanabi aqui, tem essa peça metálica aqui que vai ajudar você a apoiar a máquina no tronco que você estiver cortando para você fazer esse movimento em X aqui que costuma ter um melhor desempenho no corte de madeiras, ou seja, tronco de árvores. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou simular um desprendimento, um escorrego da mão aqui nesta parte de proteção do autodesligamento da ferramenta para a gente ver como é que funciona isso na prática. Eu vou ligar ela aqui então, ó. Vou colocar, deixa eu ligar ela aqui, não posso esquecer de apertar o botão. Vou ligar ela, vou botar na velocidade baixa, ó, liguei. Ela desliga e fica apitando. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver como a gente coloca o sabre aqui neste compartimento. Olha só que interessante, pessoal, a gente tem aqui o peão ligado ao eixo que vai diretamente no motor desta ferramenta. Pessoal, olha só que interessante essa peça, ela tem um formato de espiral justamente para fazer a regulagem de tensão de trazer para frente ou para trás a corrente para poder fazer o esticamento ou o afrouxamento da corrente. Bem interessante. Temos algumas ilustrações aqui, por exemplo, na posição correta da corrente, para você não colocar a corrente invertida, a gente já vai ver isso agora. E aqui embaixo também, o sentido da rotação da corrente e o desenho do elo, para você colocar a corrente na posição correta. Então, vamos lá, vou colocar a corrente aqui agora. A primeira coisa que devemos entender na instalação da corrente é o sentido de corte. Esta parte menor fica na frente, ou seja, ela vai rodar nesse sentido aqui, tá? E a lâmina de corte realmente é a parte de trás. Essa daqui, a linha, né, na verdade ela funciona como um alinhamento para a parte da lâmina fazer o corte na madeira, tá? Então o sentido sempre vai ser assim, a parte pequena na frente e a parte maior para trás. E a corrente gira nesse sentido aqui. Então não tem mistério nenhum, é só você colocar a corrente de acordo com a ilustração e ela vai girar dessa forma assim. É assim que ela vai trabalhar. Esta parte toda frisada aqui, com os furinhos, vai encaixar justamente nessa base aqui, desse manípulo, dessa rodana aqui, justamente para você fazer o ajuste, tá, de aperto e afrouxamento da corrente, né? Ele vai encaixar certinho aqui. Olha como o sistema é bem simples e eficiente, você gira aqui para trás, ó, o sabre chegando para trás, olha. Aí você já pode colocar aqui, ajustar a corrente no peão. Então aqui você afrouxa, estica a corrente ou afrouxa ela. E depois aperta aqui de novo para travar. O ideal é que ela não fique muito esticada, tá, pessoal? Essa tensão aqui, você pode até colocar um pouquinho mais, ó. Vou afrouxar aqui, vou apertar mais um pouquinho e vou travar aqui de novo. Essa tensão aqui já é o suficiente, tá? Ela não pode sair totalmente, mas não pode ficar também muito esticada, senão você vai ter um prendimento da corrente e com isso forçar mais o motor. Aqui a gente tem uma informação, se você girar para cá, ou seja, no sentido horário, você vai esticar a corrente, e no sentido anti-horário, você vai afrouxar a corrente. Analisando aqui, a gente tem uma placa BMS com 3 MOSFETs, é uma placa simples, nada de excepcional. Tem 2 fios conectados aqui no visor indicador da carga da bateria. E aqui na célula a gente tem informação que são células 18650 com 2000 mAh. E nós vamos fazer o teste com a tocha para ver se realmente ela tem 2000 mAh. E com isso, na soma aqui em paralelo, né, são 2 em paralelo, então teremos 4 ampere total de carga. Mas claro, isso a gente vai fazer o teste para ver se realmente ela vai entregar 4 ampere de capacidade. Agora vamos fazer o teste de capacidade de entrega do carregador. Vou começar aqui o consumo com 100 mA e vou aumentando de 100 em 100 para ver se realmente ele vai entregar 1 ampere. Iniciando aqui, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800, 900, 1000 mA, ou seja, 1 ampere, 1 ampere e 100. Ela desligou com 1 ampere e 100, ou seja, ele é um carregador realmente de 1 ampere. Pessoal, esse carregador aqui, ele tem 2 buracos aqui para você fazer o posicionamento, né, marcar e colocar 2 parafusos na parede para você utilizá-lo assim em pé também. Tá? Então ele tem 2 posições e você pode utilizá-lo como um carregador de base. Nós vamos fazer o teste da bateria também. Eu vou pegar essa bateria aqui que já está carregada, eu já carreguei aqui no carregador. Nós vamos fazer o teste de drenagem para ver se realmente ela vai entregar 4 amperes de capacidade. E olha só, pessoal, eu coloquei aqui a bateria para ser carregada fora do carregador através desses fios para a gente ver o consumo de corrente agora. A gente realmente tem aqui 1,17 ampere. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma bateria de 4 amperes aqui para a gente ver se vai cair muito a corrente desta alimentação, ou seja, desse carregamento que está sendo feito agora nessa bateria. Vou conectar agora aqui a bateria. Continuou entregando 1 ampere para essa bateria aqui. Agora eu passei a carga da bateria para outra base. Eu vou colocar esta bateria aqui. Aqui está entregando 0,8, quase 1 ampere. E olha só que maneiro, pessoal, com esses valores aqui, as duas baterias sendo carregadas ao mesmo tempo, independentemente, elas vão ser carregadas com 1 ampere ou aproximadamente 1 ampere cada uma. E agora está na hora da gente fazer umas baguncinhas com essa brutona aqui. Lembrando, pessoal, a gente vai fazer o teste da drenagem também da bateria, vamos colocar o resultado aqui, então acompanhe a gente até o final. Bora lá! Bem, pessoal, agora chegou a hora da gente fazer a lubrificação para a gente fazer os testes com ela. Então, esse tanque aqui de reservatório do óleo tem a quantidade mínima, eu vou colocar um pouquinho e eu vou colocar esse óleo aqui. É um óleo de carro mesmo, é o único que eu tenho aqui. O certo é você utilizar um óleo próprio para corrente para motosserra, mas como é só para esse teste aqui, eu não vou fazer a compra do óleo da motosserra não, vou utilizar esse óleo de carro mesmo. E outra coisa muito importante também que você não pode esquecer é de lubrificar, fazer uma lubrificação prévia da corrente aqui, porque mesmo com o óleo no reservatório, durante o funcionamento, né, o primeiro funcionamento da máquina, até o óleo chegar aqui na corrente pode demorar um pouquinho. Então, para a corrente não começar a girar seca aqui no sabre, já é importante você fazer uma pré-lubrificação na própria corrente aqui junto com o sabre. Então bora lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é o corte. Esse tronco caído aqui, ele tem essa parte principal e tem 2 galhos aqui indo para cada lado. Então eu vou começar com esses mais finos primeiro, depois eu vou partir para esse daqui, ó. Então vamos lá. Eu vou colocar na velocidade baixa primeiro. Se tiver algum problema aqui ou então eu sentir que a rotação está muito baixa, eu parto para a rotação mais alta. Muito fácil, hein? Vou partir para o outro aqui que é um pouquinho mais grosso agora. Sem problema nenhum, pessoal, muito fácil. Vou partir logo para o mais grosso aqui. Vou te falar, o brinquedinho aqui é gostoso, hein? Vamos lá. Já foi. Show de bola. Agora eu vou utilizar a velocidade alta aqui. Mais um.
Show de bola. Opa, pera aí, falha nossa. Põe nessa pedra aqui. E agora a gente vai ver como ela ficou depois desses cortes que nós acabamos de fazer. É bom que eu mostre para vocês, pessoal. Tô vendo aqui a parte de dentro tem bastante pó, né? Então eu vou abrir aqui para a gente ter uma noção do que fazer, né? Claro, a gente terminou de cortar, não vai usar mais ela por enquanto. Primeira coisa que devemos pensar é na sua limpeza. Devemos limpar o sabre, devemos limpar a corrente. E olha só, caiu bastante, tem bastante serragem aqui. E depois desse belo trabalho que nós tivemos, dá para ver que está completamente intacta, né? Não teve nenhum tipo de desgaste, pelo menos o que eu estou vendo aqui, não teve nenhum tipo de desgaste prematuro. E olha só que legal, pessoal, ela tem um sistema de lubrificação, ou seja, de bombeamento do óleo que chega até aqui a corrente, claro, junto com o sabre. É um sistema em espiral que vai puxando o óleo e jogando o óleo para cá. Então, no funcionamento do motor, na rotação do motor, há também automaticamente o bombeamento do óleo que chega até aqui. Eu vou ligar para vocês verem esse sistema funcionando e a lubrificação do óleo passando por aqui, ou seja, a irrigação do óleo para a corrente. Estão vendo? O óleo escorrendo por aqui. É um sistema de lubrificação muito eficiente. Bem, pessoal, espero que vocês já tenham uma boa noção do que se esperar desta motosserra a bateria da Hanabi, e vou destacar alguns pontos positivos, como por exemplo a potência. Realmente ela entregou muita potência com essas duas baterias, e o sabre rolamentado ajuda muito o motor a conduzir a corrente, exigindo menos esforço do motor brushless, que já é um motor de alto desempenho. E se você precisar trocar a corrente, por exemplo, você pode procurar e você vai achar fácil na internet a corrente de 28 dentes mais um elo, ou a corrente simplesmente de 56 elos. E o acabamento, como vocês viram no começo do vídeo, fica acima da média para as ferramentas chinesas. Então a Hanabi está de parabéns com esta ferramenta. E o sistema de tensionamento para você fazer o aperto e afrouxamento e até retirada do conjunto aqui do sabre com a corrente é muito eficiente e muito simples. E sem falar no ótimo custo-benefício. Por exemplo, uma ferramenta dessa aqui de marcas famosas está custando 3, 4 vezes mais e pode entregar muito perto do que essa aqui já entrega. E como vimos também no início do vídeo, ela já vem com um carregador duplo que carrega as duas baterias a 1 ampere. Então, se somando tudo isso, a gente tem um conjunto bem equilibrado em relação custo-benefício, ou seja, com um ótimo preço que entrega
uma boa potência para o serviço que você precisa executar. E fazendo os cortes ali daquelas madeiras, pessoal, eu estava fazendo um corte ali às 6 horas da manhã, mais ou menos, 6 e pouca. E a vantagem de você ter uma motosserra a bateria, em questão da produção do ruído, nem se fala então. Essa aqui fica por volta de 80 decibéis a 85, enquanto uma motosserra a gasolina, por exemplo, chega a 120, 130 decibéis. E claro, eu fiz o teste da bateria também, fizemos a drenagem da bateria e, pessoal, ela realmente entregou 4 amperes, entregou na verdade 4.1, estou colocando na tela aí agora, 4.1 miliampere, ou seja, é uma bateria realmente de 4 amperes, passou até um pouquinho, entregou mais do que ela promete, então são duas baterias de ótima qualidade. Mas claro, nem tudo são flores também, vou citar, por exemplo, algo que poderia ser um pouquinho melhor, como o próprio carregador. Se ele fosse um carregador mais rápido, por exemplo, com 2 amperes de capacidade, seria muito melhor e muito mais rápido para a gente carregar as baterias, já que a gente precisa das duas baterias ao mesmo tempo. Bem, pessoal, e falando de duas baterias, quando você coloca duas baterias nesta ferramenta e você vai fazer, claro, a utilização da ferramenta, você sente, claro, que o peso aumenta bastante, mas com sinceridade eu não percebi nenhuma dificuldade para fazer o corte das madeiras não. Pelo contrário, eu senti até mais estabilidade por causa do peso. E claro, a corrente é uma corrente de entrada, não é uma corrente de alta qualidade, mas como eu já disse a vocês, vocês podem adquirir, vou até deixar aqui algumas informações da corrente para vocês adquirirem corrente de melhor qualidade. Claro, essa vai ser uma de entrada para você começar a fazer os seus trabalhos. E a pergunta que não quer calar, pessoal, vale a pena? Na minha opinião, sim, é uma ferramenta robusta, muito bem construída e pelo preço realmente vale muito a pena. E claro, é importante ressaltar que ela não vai ter uma autonomia, claro, de uma motosserra a gasolina, mas quando você precisa de fazer serviços rápidos que não vão durar muito tempo, você pode utilizar essa motosserra aqui para fazer trabalhos como uma motosserra a gasolina também faz. E do mais, se você quiser apoiar nosso canal, os links estão na descrição. E se você tiver alguma dúvida, alguma observação, pode deixar no comentário aí que eu respondo vocês. Aproveita e participa do nosso grupo no WhatsApp, que tem ofertas e cupons lá de desconto todos os dias. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!